Instalar o VirtualBox no sistema operacional Fedora e seus derivados. Beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar então aqui como instalar o VirtualBox no seu sistema Fedora. Aqui no canal eu já postei um vídeo aí mostrando como instalar ele no Debian e seus derivados. Então no Fedora até um pouquinho, pode ser que seja um pouco diferente, né? Não muita coisa. Então eu vou compartilhar aqui um pouco uma maneira de se instalar ele. Beleza? Eu acredito que vai resolver, mas isso aqui eu já vou avisando, é uma saga, né? Porque pode ser que no seu sistema instale numa boa, pode ser que não, né? Pesquisando aí sobre alguns artigos sobre como instalar e resolver problemas na instalação do VirtualBox no Fedora, eu vi que tem um monte de artigos e alguns deles resolvem para algumas pessoas e alguns deles não resolvem, né? Porque tem um artigo e tem uns comentários embaixo, pessoal, fóruns, então o pessoal conversando, discutindo, né, sobre a solução. Então, um erro que costuma dar bastante no Fedora, no VirtualBox, que é uma novela mexicana, daquela bem... não é mexicana, é uma novela longa-metragem, que parece que faz anos já que eu conheço ela, e às vezes termina bem, às vezes não, né? Que é o erro 1908. É um erro, é que a questão também não é só instalar o sistema, a questão é que depois de instalar ele vai funcionar, né? Então aí que tá um outro porém, né? Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar, além da maneira de instalar, algumas possíveis soluções caso o seu VirtualBox não venha a funcionar. O meu tá instalado aqui, tá funcionando, até deixei engatilhado aqui uma máquina virtual, né, só para mostrar, ó, eu vou dar meu VirtualBox, versão 7, que versão que eu tô aqui? Versão 7.0, 7.0, 4R, tralalá, tralalá. Tá? Então essa versão que eu tô, essa versão aqui eu peguei diretamente do site do VirtualBox. Então eu deixei uma máquina pronta aqui, ó, só vou dar o iniciar aqui e ele tá abrindo e já vai rodar um sistema aqui. Tá certo. Mas em alguns casos, quando dá aquele erro 1908 ou outro erro que seja, então quando você vai iniciar a máquina virtual, ele não inicia, ele já mostra o erro direto para você. Ele dá algumas possíveis soluções. Aqui no meu caso do Fedora, ele me deu alguns comandos para eu digitar aqui através do terminal, né? E pode ser que resolva esse problema, pode ser que não. Então aí é um enigma. É um enigma. Sabe os enigmas da pirâmide? Mais ou menos deve ser da turma do VirtualBox. Ah, cara, tá risada, mas nossa, tem hora que é um pé no saco, meu. Eu falo sinceramente, vamos falar de boa. Mas é um enigma. Então, beleza. Ó, perdeu o fio da meada aqui. Então vamos lá, vamos para a instalação, né? Se você está usando o Fedora padrão, aí então você primeiramente vai ter que instalar o RPM Fusion. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro como habilitar o RPM Fusion, são alguns repositórios de terceiros que adicionam o VirtualBox no repositório do sistema. Aí dessa maneira, você pode, o vídeo é esse aqui, habilitar repositório RPM Fusion no Red Hat, CentOS, Rock Linux e Fedora. Mas é bem simples, tá? Caso você tenha alguma dúvida, o site é esse aqui. Ó, se você vai entrar nesse site aqui, rpmfusion.org. Você vai clicar aqui, ó, Enable RPM Fusion on your system. Aí você tem que ver certinho a versão que você está usando, ou o derivado do Fedora, a versão para adicionar o repositório correto. Tá. E você vai fazer isso caso você queira que ele apareça aqui na loja de programas. Se eu abrir a minha loja de programas aqui, aí depois que sem instalar o RPM Fusion, o VirtualBox não vai estar aparecendo. Mas a partir do momento que você instala esse repositório, você digita aqui VirtualBox e ele aparece. O meu está aparecendo e está até instalado aqui. Mas então, não era para eu ter necessidade de... Quando ele aparece aqui, não é para você ter necessidade de instalar ir lá no site do VirtualBox e baixar ele para instalar. A não ser que você queira o seu repositório mostre uma versão mais antiga e você queira uma mais nova. Mas no caso aqui, do meu sistema, ele veio a versão mais nova. Ou então quase mais nova. Pequeníssimas diferenças aí. Tá, então ele tá disponível aqui na loja de programas, né? Acredito que o pessoal já sabe como que faz, né? Eu não mostrei aqui, né? Mas você vai digitar VirtualBox. E aí vai aparecer o programa, você clica nele, aí no meu caso ele está aparecendo para abrir, mas se não tiver instalado ele vai aparecer, aqui vai estar escrito instalar. Só clicar, digita sua senha de usuário e boa. Aí depois, assim que instalou, você já pode abrir o programa e começar a utilizar.
Essa aqui é uma das maneiras. Ou então, né, se você não quiser habilitar o repositório RPM Fusion, você pode vir aqui no site do VirtualBox, que é o site do VirtualBox, você vem aqui na parte de Downloads, e aqui, né, se você estiver utilizando o Linux, né, você vem aqui em Linux Distributions, clica aqui, e aí vai aparecer as diversas versões para diversos sistemas Linux. Aqui ele mostra para Fedora, Fedora 36 e Fedora 35. O meu aqui é um derivado do Fedora 36. Então é só clicar aqui, ele já vai fazer o download. Aqui, ó, pronto, já vai baixar. Eu não preciso, né, como eu já baixei e já instalei aqui. Mas ó, a versão 7.0, 7.04 é um pouquinho diferente, talvez, da versão que veio aqui no repositório do RPM Fusion. Alguma pequena, não sei qual que é mais novo, qual que é mais. Acho que aqui do site deve ser o mais novo, né? E um outro detalhe também, eu recomendo você baixar também. Aqui no canal também eu mostrei algumas coisas para habilitar algumas coisas no VirtualBox. Aqui nessa parte de download, tem um outro componente do VirtualBox que é aqui, ó, VirtualBox extensão. Aí você clica aqui e ele vai baixar. Aqui é independente. Independente do sistema que você está utilizando, um arquivo que você vai instalar ele através do próprio VirtualBox. Tá? Você só baixar ele aí. Mas primeiro você tem que instalar o VirtualBox para depois usar esse componente, certo? Então seria mais ou menos assim. Então vou contar aqui uma experiência minha. Esse sistema aqui que eu estou utilizando é o Nobara Linux, é um derivado do Fedora 36. E aqui esse sistema ele vem com um monte de facilidades para quem joga, ou para quem quer um sistema mais assim para pegar e instalar. Tá tudo tipo mamão com açúcar aqui, mais ou menos, seria isso, né? Tá tudo de bandeja aqui, é só você pegar e instalar. Já estão disponibilizadas muitas ferramentas, tanto instaladas quanto para instalar. Não precisa ficar adicionando repositório e tal. Então, nesse sistema aqui, na loja de programas dele já veio o VirtualBox já aparecendo. Eu não lembro se veio instalado ou se estava aqui. Acho que estava aqui no gerenciador de programas dele. Então eu só peguei e instalei. Então, a primeira vez que eu instalei o VirtualBox, presta atenção nisso. A primeira vez que eu instalei o VirtualBox, ele funcionou corretamente aqui nesse sistema. Aí, eu estava fazendo uns testes aqui no meu sistema quebrou, derrebentei ele. E aí eu fiz uma nova instalação no sistema, o mesmo sistema. E aí eu falei, vou instalar novamente, né, o VirtualBox, que eu ia usar ele para fazer alguns testes. E na segunda vez que eu instalei o VirtualBox, no mesmo sistema, só que numa outra instalação, eu peguei o VirtualBox aqui do repositório dele. Ele instalou, mas não funcionou. Na primeira vez que eu instalei, de boa, instalei, funcionou, não deu erro nenhum, né, tava perfeito. Aí na segunda vez ele não funcionou mais. Eu acredito que eu fiz o mesmo processo, mas talvez eu instalei um programa de música antes, eu fiz uma atualização antes, eu fiz depois. É por isso que eu falo, é o enigma das pirâmides aqui, né? Para você saber, encontrar aonde está a diferença, você tem que pegar você teria que ter um poder aí de voltar no tempo, ver todos os passos a passo que você fez e depois pegar o outro processo, pegar o passo a passo do que você fez para tentar achar onde está a diferença, por que uma instalação deu erro e a outra não deu. Entende como é que é o negócio aqui? Então, olha só, no mesmo sistema a primeira instalação deu certo, na segunda instalação não deu certo. Aí que se eu digitar aqui também, VirtualBox, VirtualBox, ele vai mostrar que a versão 7.0. Mas pode ver que tem essa outra versão aqui, ó. Essa versão aqui, 7.0, é a versão que eu baixei lá do site. Depois que instala, ele passa a aparecer aqui, porque eu posso desinstalar ele por aqui também. Mas a versão que veio é essa aqui, é 7.041.fc. É essa que veio aqui, ó, General, Purpose, Full, tarará. E essa aqui é a Oracle VM VirtualBox. Então eu instalei essa aqui inicialmente e na segunda vez e começou a dar erro. Tem alguns outros componentes aqui do VirtualBox, até instalei para ver se resolvia, não resolveu. E essa versão aqui eu não instalei nenhum desses componentes aqui do repositório e está funcionando, pelo menos para as minhas necessidades aqui. Então o que eu fiz? Aí na segunda instalação, como na segunda instalação não quis funcionar a versão do repositório, eu fui lá no site e baixei e instalei aqui, tá? Mas olha só, vamos lá, a novela ainda tá na metade. Aí o que acontece?
É interessante saber isso, porque, olha, eu acho que um monte de gente passa passa uns perrengues aí com esse VirtualBox, né? E eu não vou conseguir solucionar todos os problemas do VirtualBox. Eu vejo que não tem padrão aqui. Então, mas compartilhando, a pessoa pode ter uma ideia de algumas possíveis soluções, né? Então, o que eu fiz? Eu baixei o pacote do VirtualBox. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó, VirtualBox. Então, para instalar ele aqui, eu posso, nesse sistema, eu clico com o botão direito do mouse, ele vai dar a opção aqui de abrir com a instalação de programa. O que ele vai abrir? Ele vai abrir aqui o GNOME Software, que é um gerenciador de programas aqui, né? O meu já está instalado. No caso, era só depois clicar em instalar. Então, eu estava fazendo dessa maneira, ele estava dando um erro. Não estava instalando. Aí o que eu fiz? Aqui tem uma outra maneira pelo terminal também. Você aqui abrindo na pastinha onde está o pacote do programa, você clica com o botão direito do mouse, vem aqui em abrir no terminal, ele vai abrir o terminal, eu vou digitar um ls aqui, ele vai mostrar que o pacote está aqui dentro. Estou na pastinha download, aqui a pasta download, aqui está o pacote do VirtualBox, não, esse de baixo aqui, ó, ponto extensão RPM. Então o que eu faço aqui? Eu vou entrar como root, sudo, aí eu digito minha senha, aí eu vou digitar RPM, espaço, tracinho I, e aí eu vou digitar aqui o nome do pacote, que é VirtualBox, lá RPM. Aí eu vou dar um Enter, ele vai instalar. E quando agora está instalado, né? Não vai fazer, tá tudo certo. Mas então, na primeira vez, quando eu fui tentar instalar assim, ele deu erro, falou que estavam faltando algumas dependências e ele não quis instalar. Aí, mas antes disso, quando você vai instalar esse pacote, o VirtualBox do site, se você estiver com o VirtualBox que vem na loja de programas aqui, você precisa desinstalar ele antes para depois instalar, porque senão ele vai falar que está dando conflito, que já existe um... foi assim que apareceu para mim aqui. Não sei se normalmente não instala por cima, se você tem que remover a versão anterior. Então eu vim aqui na loja de programas dele, procurei o VirtualBox, vim aqui, selecionei para remover e tal. Aí eu tentei novamente instalar ele aqui e continua dando um erro. Tá faltando algumas dependências, alguns pacotes. Eu tentei instalar esses pacotes e não consegui. Cansou aí? Cansou? Respira fundo. Então, aí eu falei, agora vamos lá botar na internet, vou procurar soluções do erro 1908 para Fedora, né? Porque é diferente para Debian. Pode ser algumas soluções sejam parecidas, semelhantes, mas né, eu tentei algumas aí para o Debian e tal, não funcionaram. Aí eu procurei algumas especificamente para o Fedora. Então, pesquisando, eu vi que um monte de gente solucionou e algumas não. E só que entre esses tutoriais, eles dão um monte de alternativas lá, alguns comandos. Eu vou mostrar aqui, ó. Até selecionei alguns aqui, vou deixar na descrição do vídeo para você tentar. Tem mais, tá? Tem mais. Peguei alguns dos que eu achei que foram os comandos que ajudaram, que resolveram o meu problema. Então, por que eu acho importante também esses comandos? Porque instalando alguns deles, eu vi que eles instalaram alguns componentes aqui no sistema. E depois de que instalaram esses componentes, eu vim aqui e tentei instalar novamente pelo terminal o VirtualBox. Aí ele instalou certinho. Tá? E depois, na hora que eu fui iniciar a máquina virtual, e como passou a funcionar. Então, foram esses comandos que eu usei. Alguns deles pode ser que nem sejam necessários, pode ser que algum deles aí não tenha efeito nenhum. Pode ser que algum deles ele vai falar que já está instalado, entendeu? Mas é isso aqui. Tá? Foi assim que eu resolvi aqui o problema do VirtualBox aqui no meu sistema. O erro 1908. Então, eu coloquei este comando, esse aqui, este e este. Aqui, reinstalar o VirtualBox. Pode ser, né? Para algumas pessoas resolveu. Esse aqui, instalar esse Development Tools, ferramentas desenvolvedores. Eu acho que não foi esse que resolveu o meu problema. Kernel Headers, Kernel Devils, não lembro, não sei se foi esse que resolveu, não. Eu penso que foi esse primeiro de cima aqui, ó. Esse aqui que resolveu o meu problema. Mas, em todo caso, eu selecionei, deixei esses aqui junto aqui, né? A pessoa tentar, quem sabe? Às vezes, não dá pra saber. É o enigma do VirtualBox. Tá, então, caso então não esteja dando algum problema, então, inicialmente, se você instalar a versão do repositório e não funcionar, é para funcionar, né? Comigo funcionou na primeira vez.
Se não funcionar, você desinstala e baixa a versão do site. E aí, se ele não quiser instalar, né, aí você pega e tenta usar algum desses comandos aqui para resolver. Você utiliza algum desses comandos, aí depois você tenta instalar novamente e ver se ele vai. Né? Comigo aqui deu certo. Não garanto que vai dar certo para você, porque é um assunto aí que dá pano para manga para achar esse erro aí. Ele fala que o erro é 1908, mas para a maneira de resolver ele varia bastante. Ok? E aí seria isso que eu ia mostrar aqui, então, que é uma maneira simples de instalar a VirtualBox. E depois de instalado, eu mostrei. Tem um pacote ali, aquele pacote que eu mostrei de extensão lá no site. Só você vir aqui na parte de ferramentas, você clica aqui nessa caixa, essas listas aqui, você vem aqui em extensões, aí você clica em mais, instalar. Aí ele vai mostrar o pacote aqui, você vê, se não abrir na sua pasta download, você vai até a sua pasta download, o arquivo é esse aqui, olha, extensão pack. É importante que seja da mesma versão. Por exemplo, eu estou usando o VirtualBox 7, eu tenho que baixar a extensão da versão 7. Estou usando o VirtualBox 6, tenho que baixar a extensão da versão 6, senão não funciona. Eu já tenho, bom, a vez que quando eu tentei não funcionou. Selecionou, clique em selecionar, selecionar. Aí ele vai dar aqui a opção de instalar. Aí clica em instalar aí, vou mostrar aqui. Tem os termos de uso e tal, né? Você tem que rolar aqui para baixo, depois de ler. Aí clica em eu concordo e ele vai pedir sua senha de usuário e aí ele vai instalar. Vou mostrar aqui. Vou instalar por cima aqui, não tem problema. E pronto. Aí essa extensão aqui vai habilitar algumas funções aqui no VirtualBox. Aí é só você partir para o uso do seu VirtualBox aqui. Ok? Espero ter colaborado aí com um pouco da minha experiência. Esses dias eu postei um vídeo aí sobre o Time Shift, mas eu resolvi tirar do ar, porque eu acho que tem algumas... é um programa interessante aí sobre backup, então parte de recuperação do sistema, mas eu acho que falta fazer uns testes ainda com ele, um pouco mais alguns testes, né? Um programa assim, simples de usar, mas em alguns pontos não é tão simples. Então por isso eu tirei do ar. Futuramente eu vou postar um vídeo, depois de fazer uns testes aí, eu volto a postar um pouco melhorado aí com algumas informações, né, do Time Shift, beleza? Por isso que eu tirei, não sei se alguém viu aí. Eu postei num dia, já no outro dia já tirei. E é isso, beleza? Até uma próxima então. E vamos que vamos.